Então eu vou falar aqui sobre essa informação agora, que é uma informação super importante para vocês que gostam de saber dos sinais, né, e evidências aí do arrebatamento, que apontam também para a chegada do anticristo e até mesmo para saber se ele já está por aí, tá? E um sinal que poucas pessoas têm se dado conta é a questão da formação dos 10 reinos. Conforme eu já falei aqui em live para vocês, eu mostrei sobre a estátua de Nabucodonosor, que narra todos os reinos que haveria até o último dia da humanidade como a conhecemos. Nós vamos perceber ali que de todos os impérios que já teve na Terra, o império do anticristo será o menor, será o mais inferior. Que é isso, pastor? É? O império mais poderoso, segundo Daniel, que houve nessa terra, foi o Império Babilônico. Depois, decaiu para o Império Medo-Persa. Depois, decaiu para o Império Grego. Depois, decaiu ainda mais para o Império Romano. E o último, então, seria o do Anticristo, que é, vozinha Maria Pereira, o inferior a todos. E essa inferioridade, irmã Cláudia, é representada, inclusive, nos metais, que começam com ouro, Babilônia, prata, Medo-Persa, bronze, grego, ferro, romano, e ferro com barro, o do Anticristo. E também é menor também, porque o pé é o menor, né, de todos os departamentos que foram divididos ali na estátua. Cabeça, peito, ventre, quadril e pernas. O pé é o menor, tá? Então, é o menor em tamanho e também é o menor em questão de poderio, de glória, pois é representado por uma liga frágil, ferro e barro. Então, a primeira coisa que eu e você, que queremos saber a proximidade da implantação do governo do anticristo, é essa formação de 10 reinos, liderado por 10 reis, que terão consciência que estarão ali naquele governo por um breve momento, pois a função deles é entregar, tá, esses reinos na mão do anticristo, para ele então fazer desses 10 reinos o seu império. E sabe o que eu tenho para dizer para você que está me assistindo agora? Que já começou a formação desses 10 reinos. Já está sendo feito um rearranjamento geográfico, geopolítico, aonde veremos na nossa geração a implementação desses 10 reinos. E essa grande mudança geográfica que se dará à formação desses 10 reinos estará sendo iniciada pelo Donald Trump. Ele já está fazendo essa política de expansionismo e acordos cedendo áreas para algumas nações, tirando áreas de outras nações, e as pessoas não estão percebendo que esse rearranjamento está encaminhando para a formação dos 10 reinos. A política expansionista de Donald Trump está ligada com essa formação de 10 reinos e também, além dos 10 reinos também, nós sabemos que para esse momento seria um momento em que Israel estaria diante de uma estabilidade, diante de uma paz e até mesmo com a construção do seu terceiro templo. E também nós estamos vendo isso sendo reorganizado por um grande projeto chamado A Grande Israel, onde Israel tem a ambição, através dos sionistas, de ampliar as suas fronteiras. E essa ampliação das fronteiras de Israel já
começou também. Na queda de Bashar al-Assad, lá na Síria, eles já expandiram o território. Eles já tinham ali dentro da Síria as colinas de Golã. Na semana passada, Israel tomou posse do Monte Hermon. Já fixou base, né? Começou as instalações lá no Monte Hermon, que é um lugar super estratégico, porque é como se fosse uma verdadeira torre de vigília. Eles têm visão ampla sobre áreas da Síria, do Líbano. Eles têm ali, sabe, um ponto estratégico, se tratando de questões bélicas. Então, nós estamos vendo tudo isso se formando diante dos nossos olhos. E nós estamos diante da geração que pode contemplar com seus olhos a formação do famigerado 10 reinos que será dado de presente para o anticristo. E tem se mostrado por aí várias configurações de mapas com esses blocos, tá? Com esses 10 reinos. Mas ninguém tem ainda, de fato, uma precisão para bater o martelo e dizer: esta é a formação dos 10 reinos. Nós sabemos que grande parte desses 10 reinos, ele estará ali na antiga área do que foi o Império Romano. Ou seja, ali, grande parte da Europa, aonde está a OTAN. Agora, vamos ver o que Donald Trump está fazendo para promover a reorganização desses 10 blocos. Vou mostrar aqui para vocês na Bíblia, aonde fala desses 10 blocos, tá? Onde eles são representados e a figura desses 10 reis, que é literalmente entregar de mão beijada para o anticristo esses 10 reinos, para ele então governar a partir dali. Mas antes de eu ler o texto na Bíblia e te explicar o que está acontecendo, dentro dos Estados Unidos nesse exato momento, a política expansionista da grande Israel, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, deixa o joinha. Como vocês sabem, eu tenho um projeto missionário ali em Moçambique. Sou pai de mais de 5.000 crianças, juntamente com todo o povo da fé, aonde nós alimentamos, vestimos, calçamos, sabe, milhares de crianças. E você pode participar desse lindo projeto. Aqui embaixo eu vou deixar rodando aqui, ó, alguns dados necessários para você que ama missões, aqui o QR Code, e você quer evangelizar juntamente conosco ali em Moçambique, tá? E aqui no Brasil também. No final do conteúdo eu vou estar fazendo aqui um paralelo e mostrando os trabalhos missionários que temos realizado ali em Moçambique e aqui no Brasil, graças à sua contribuição, tá? E o seu like é muito importante. Se você não deixou ainda, fecha o chat bem rapidinho, deixa o like e volta pro chat para você também ajudar a gente a levar essa live para frente. E não se esqueçam também de se inscrever no canal Povo da Fé Oficial para ficar por dentro de tudo que é falado aqui nesse canal, que é noticiado através do canal Povo da Fé e Povo da Fé Oficial, tá? Se você está no canal Povo da Fé, eu sinto muito em te dizer que você está num canal que está censurado. O Alexandre de Moraes censurou meu canal, mas se você quiser acompanhar tudo na íntegra, você pode vir aqui para o canal Povo da Fé Oficial, que a irmã Cláudia vai estar colocando o link para vocês aí. Pastor, como é que eu sei que eu estou no canal certo ou não? O canal certo, ele tem menos de inscritos, ele está hoje... O canal censurado, ele tem 700 mil inscritos, tá? Então se você está no canal que tem mais de 700 mil inscritos, esse canal aí ele não tá legal. Não precisa você se desinscrever dele, mas migra para o canal Povo da Fé Oficial. Combinado? Beleza? Vamos para cima então? Então deixa eu ler com vocês aqui a leitura da palavra de Deus aqui, ó. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, 13 e 14, que fala desses 10 reinos que serão entregues ao anticristo e que será o seu império. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, verso 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino,
mas receberão poder como reis por 1 hora. Preste atenção nesse 1 hora, tá? Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então aqui, gente, a palavra de Deus, mediante aquela besta que João havia visto, tá? Então aqui começa a ser descrito os simbolismos de tudo que João viu naquela besta. E então é dito para João que aqueles 10 chifres que ele viu naquele animal, naquela besta, representava 10 reis que receberiam esse reino por um momento, ou seja, dar-se a entender que eles estariam à frente desse reino por um curto espaço de tempo, pois era apenas uma questão uma questão transitória, pois eles tinham a finalidade de simplesmente entregar tudo isso na mão da besta, que é o anticristo. E o propósito desses 10 reinos é combater o Cordeiro, ou seja, a finalidade desse império do anticristo será literalmente lutar contra tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra, a Jesus, aos seus ensinamentos, aos seus preceitos, aos seus seguidores, aos seus admiradores. Ou seja, a proposta do anticristo é desfazer tudo que diz respeito a Cristo. É por isso que o nome dele é anticristo, aquele que está no oposto a Cristo, na oposição a Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber aqui que será formado 10 reinos. E agora nós estamos vivendo, literalmente, esse momento com a política expansionista de Donald Trump. Como vocês sabem, Donald Trump, ele já chegou, apontando que ele quer sim expandir as fronteiras de Israel. As fronteiras de Israel também, na verdade, Mas primeiro aqui, ele quer expandir as fronteiras dos Estados Unidos. Ele já disse que vai tomar posse da Groenlândia. A princípio, ele disse para a Groenlândia quanto que a Groenlândia queria, que ele pagava, que ele iria comprar aquela grande ilha cheia de gelo, pois ele disse que ali é uma questão estratégica de segurança para os Estados Unidos. A primeira-ministra da Dinamarca teve um embate acirrado com Donald Trump. Ela disse que não está à venda, que não vai vender. Olha só. E ela anunciou publicamente que vai investir 2 bilhões de dólares na segurança daquela ilha. Já mandou alguns militares, já mandou alguma embarcação para lá. E Donald Trump, ele fez chacota com a primeira-ministra da Dinamarca. Ele fez uma piada. Ele disse assim, ela disse que vai fazer a segurança da Groenlândia, ela mandou 2 cães puxando um trenó lá e disse que aquilo ali é a segurança que ela está promovendo para a Groenlândia, Dando risada ainda, tirando uma onda. Vocês viram isso? E ele disse que sim, que ele vai tomar posse da Groenlândia. Palavra de Trump. Não bastando isso, ele também já se insinuou para o lado do Canadá. Ele disse que o Canadá poderia muito bem se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, pois estaria bem melhor do que como uma nação. E ali também tem questões estratégicas, para proteger os Estados Unidos na fronteira norte, que realmente facilita ali um acesso tanto pela Rússia quanto pela China
a partir do norte lá. Então, nós vamos percebendo que ele está determinado a expandir essas fronteiras. Não é apenas lá no norte, na Groenlândia. Tá? Ele também já acenou para o lado do México, quando ele disse que o Golfo do México deveria ser mudado para Golfo da América. E ele assinou também, dentre muitos decretos, um decreto que, a partir de então, configura facções criminosas do tráfico internacional de drogas como instituições terror-pontinhoristas. E quando se trata de instituições terror-pontinhoristas, os Estados Unidos têm o costume e o hábito e a autoridade para entrar em qualquer país do mundo e fazer o que tem que ser feito contra essas instituições. Então, o que acontece? Quando ele transforma esses cartéis de drogas em terror-pontinhoristas, automaticamente ele está dizendo para o México: olha, eu posso entrar aí dentro do México a qualquer instante, porque a maior carga de drogas que entra dentro dos Estados Unidos vem do México. E a partir de então, temos aí dentro aí um grupo terror-pontinhoristas que tem prejudicado os Estados Unidos. Então, já é um argumento, já é uma deixa para ele também cair para dentro do México e tomar posse ali de algumas regiões. Por quê? Para quem não sabe, o México, ele já foi, grande parte do sul dos Estados Unidos ali, pertencia ao México. Você sabia disso? Grande parte dos Estados Unidos pertencia ao México. Olha só, os estados que eram do México e os Estados Unidos conquistou em guerras ou em acordo após essas guerras. Ó, anota aí: Califórnia, Nevada, Texas, Utah, o estado do Novo México e áreas dos estados do Arizona e Colorado. Tudo isso aí era México. Os Estados Unidos fez o quê? Tomou. E pelo que estamos percebendo, com essas sinalizações, ele quer expandir um pouco mais essa fronteira. Então, nós devemos entender que tudo isso aí é uma reorganização da geografia mundial. Mas para fazer todas essas movimentações, ele também terá que fazer concessões e acordos com os grandes jogadores, os grandes opositores dos Estados Unidos, Rússia e China. E já começou. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tinha um compromisso de proteger Taiwan da China. E eles protegiam Taiwan da China porque eles dependiam da maior produtora de chip do mundo, a que fabrica os menores chips do mundo, estava ali em Taiwan. E aí, então, ele precisava proteger dos chineses aquele território por conta disso. Havia esse interesse estratégico por conta das grandes empresas fabricantes de chips. E a mais poderosa do mundo, que fabricava os menores chips do mundo. Estava ali. Mas agora, gente, os Estados Unidos já têm, de uma certa forma, como produzir isso dentro dos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? E automaticamente também, ele e Donald Trump já começou a acenar para as empresas que produzem os chips lá dentro de Taiwan, dizendo assim: olha, o melhor mesmo é vocês saírem de Taiwan e vir para dentro dos Estados Unidos. Porque se vocês continuarem produzindo chip daí, eu vou meter um imposto muito alto em cima de vocês. O melhor a fazer é sair daí e vir para cá para vocês ganharem muito mais dinheiro e não serem taxados. Já começou a acenar dessa forma. E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele vai abrir mão de Taiwan.
ele vai fazer uma concessão de Taiwan para a China. Isso aqui, gente, está muito bem articulado, bem adiantado também. Muitas pessoas questionam, pastor, como foi a questão da queda de Bashar al-Assad? Bashar al-Assad, ele se mantinha no poder protegido pela Rússia. A Rússia mantinha militares dentro da Síria. E curiosamente, o que aconteceu, gente? A Rússia, ela tirou seus militares, tirou o corpo fora, largou o Bashar al-Assad na mão e permitiu com que promovessem a queda de Bashar al-Assad. Automaticamente, o que nós entendemos é que houve sim um acordo. Os Estados Unidos com o Putin, e o acordo é este. A Rússia abriria mão da Síria para favorecer os Estados Unidos e Israel, e os Estados Unidos abriria mão da Ucrânia. E é isso que já está acontecendo, gente. O Donald Trump já retirou todo o apoio, com dinheiro, com armamento, para a Ucrânia. A OTAN não tem condições de bancar sozinha a Ucrânia. Então, automaticamente, a Ucrânia vai ser entregue nas mãos de Vladimir Putin. Escuta o que eu estou falando, é o acordo. Tá aí, é só vocês fundamentar o que eu estou falando. Um outro acordo que também favorece Israel e os Estados Unidos é o que diz respeito ao Irã. Também, até hoje, o Irã, ele se apoia na Rússia. Ele tem uma certa proteção da Rússia. Fornece os seus drones para a Rússia. Tem um acordo de parceiros. E por esses tempos, assinaram até mesmo uma aliança. Uma aliança, que é algo assim tipo, olha, brigou com você, brigou comigo. Só que nós estamos percebendo que ele não vai também sustentar essa aliança, assim como aconteceu na Síria. Ele vai abrir mão também do Irã. Por quê? Porque é a intenção dos Estados Unidos derrubar o regime dos ayatolás e reimplantar lá, talvez, a monarquia da família do Shah Reza Pahlavi, que era o monarca que comandava lá na década de 70, que foi derrubado, inclusive, pelo próprio Estados Unidos, CIA, o Ocidente aqui. Então, a intenção é transformar o Irã em um país democrático, num regime monárquico e amigo de Israel. Por que amigo de Israel, pastor Giovanni? Porque é hoje a maior oposição contra Israel e o que impediria essa política expansionista de Israel, a grande Israel e até mesmo a construção do terceiro templo. Olha onde vamos chegando. Então nós estamos percebendo que o Irã também será abandonado pela Rússia. E automaticamente vai acontecer um conflito aí sim entre Israel e o Irã. E o pretexto será o quê? Olha, o Irã já tem lá armas nucleares, nós não podemos deixar, assim como foi lá no Iraque, vamos fazer com o Irã também. Anote isso aí. Depois vocês me falam. E automaticamente vão derrubar o regime dos ayatolás, vão reimplantar lá a monarquia da família do Shah Reza Pahlavi, e automaticamente essa monarquia será amigos de Israel. Entende? E automaticamente vai facilitar e muito o projeto da Grande Israel. E o projeto da Grande Israel é um projeto que abrange uma expansão enorme. Eu tenho aqui um mapinha de um dos projetos dessa Grande Israel. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Veja bem, ó, que esse projeto aqui, ó, da Grande Israel, ele pega áreas da Síria, pega áreas da Arábia Saudita, pega áreas do Irã, pega áreas do Iraque, pega áreas do Egito. É um projeto muito ambicioso. Essa linha vermelha aqui é o projeto da Grande
Israel. Tem um outro mapa aqui, ó. E Donald Trump, ele tem um acordo, porque ele recebeu apoio de judeus poderosos para essa reeleição. Ele recebeu e ele vai ter que pagar esse acordo. E dentre esses acordos está essa política expansionista de Israel também. E automaticamente, com essa política expansionista, também vem aquela questão de fato, assumir totalmente Jerusalém, transformar Jerusalém na capital indivisível de Israel, como eles dizem, e ali, né, então, no Monte do Templo, construir o terceiro templo. E para construir o terceiro templo, irmã Jeane Dias, eles vão ter que remover dali o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. E automaticamente, para fazer essa remoção, eles vão ter que estar com todas essas situações políticas e geográficas resolvidas. E em contrapartida, aqui no Ocidente, vai se formando também esses pequenos blocos, que são encabeçados a princípio ou pela Rússia ou pelos Estados Unidos, lá na Ásia pela China, e vamos vendo essa formação. E o que nós vamos entender é que de toda essa política expansionista, de toda essa mudança geopolítica que está acontecendo a partir dos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, vai favorecer para esse projeto de grande Israel, vai favorecer para a formação dos 10 reinos, e vendo esses 10 reinos já formados, ou pelo menos o esboço desses 10 reinos, tá? Aí poderemos dizer assim, olha, o anticristo pode aparecer a qualquer momento. Por quê? Porque ele vai aparecer para assumir esses 10 reinos. É isso que as pessoas têm que entender. O que adianta ele aparecer agora? Se o anticristo aparece agora, ele vai receber o quê? Cadê os 10 reinos que serão entregues para ele governar, para ele assumir? Se ele aparecer agora, ele vai ser o rei do quê? Então a primeira coisa que nós temos que estar de olho agora é na formação desses 10 blocos, ou pelo menos no esboço geográfico de uma formação de grandes blocos. Entende? Então, se o anticristo entra em cena hoje, eu sou o anticristo, eu sou o anticristo, ele vai governar o quê? Ele vai reinar o quê? Uma nação? Não, a Bíblia não diz que é uma nação. 2 nações? Não, a Bíblia diz que são 10 reinos. E esses 10 reinos têm que já estar configurado e já com os seus reis. Pois é esses reis que entenderão, olha, você vai ser rei desse império, deste bloco, deste reino, mas eu já vou te avisar, você vai ficar aí por X tempo, porque vai aparecer um cara aí e você vai entregar na mão dele. Assim será com todos esses 10 reinos. Vocês estão entendendo? Terão 10 líderes, né? E esses 10 reinos pode ser, alguns pode ser uma nação, outros pode ser um ajuntamento de pequenas nações, e assim consecutivamente. Você está entendendo? Então são 10 reinos. E esses 10 reis sabem, eu estou aqui por um curto espaço de tempo. A Bíblia diz 1 hora, né? 1 hora no sentido de dizer um curto espaço de tempo. Aqui, ó. Estarão ali por 1 hora. Automaticamente, no momento em que apontar o cara e falar, esse é o cara, então vocês vão lá e entreguem na mão dele, porque ele vai assumir o controle de tudo isso aqui. Então, se hoje o anticristo aparecer, cadê esses 10 reis que entregam na mão dele o poder, o seu reino, o seu império, o seu território? Ainda não tem. Então, ele está em formação, tá? E guardem isso daí. Este é o maior sinal para mim e para você que gostamos de escatologia e tentar detectar a brevidade da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Então, eu e você somos a geração que estamos contemplando com os nossos olhos a formação embrionária dos 10 reinos que serão entregues na mão do anticristo. Oremos e estejamos atentos a tudo isso aí, porque é isso que vai mostrar para mim e para você. Olha, a brevidade da volta de Jesus está aí, diante dos seus olhos. Se prepare, cinja os seus lombos.
E uma coisa é certa, né? É tempo sim de nos prepararmos. É tempo sim de buscarmos a presença de Deus. É tempo de estarmos em jejum, em oração e buscarmos mais a presença de Deus, de enchermos as nossas lâmpadas com o azeite do Espírito Santo. Amém? Encham as vossas lâmpadas com o azeite do Espírito Santo. E leia a palavra de Deus. Se revista do poder de Deus. Se encha da graça de Deus. Se encha da unção e da virtude. E acima de tudo, vamos evangelizar. Ganhar almas para Jesus. Amém? E no nome de Jesus, né? Se você gosta de evangelizar e sabe que o que nos vai dar o melhor galardão para nós vai ser almas ganhas para o reino de Jesus, então vamos ganhar almas. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos indo por todo mundo. Evangelizamos já onde moramos, mas também estamos indo por todo mundo. De que maneira? Com a nossa ajuda, com a nossa contribuição. Estamos lá em Moçambique, gente, graças a Deus, ganhando muitas almas para Jesus com a sua contribuição, com a sua ajuda, com o seu auxílio. É um projeto social que redunda em almas para o reino de Deus. E nesse projeto social, nós alimentamos centenas de crianças, milhares de crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças, e através desse trabalho, nós ganhamos toda a família dessas crianças para Jesus. São centenas de milhares de famílias que estão se rendendo aos pés de Jesus. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo que eu recebi do pastor Gabriel. Paz e graça, Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, veja aqui 15 sacos de arroz de 25 quilos por cada, 5 litros lá de óleo. Queremos fazer aqui as refeições para as crianças, pelo menos 2 dias, 2 refeições, porque são quase 7 sacos agora para servir aqui as refeições para as crianças. Aqui teremos pelo menos 2 refeições das crianças. Então, não sei se vocês entenderam, tem mais de 365 quilos de arroz aí. Essas refeições, elas saem, né? O investimento, porque isso não é um gasto, é um investimento altíssimo. Na nossa sede, passa dos R$3.000 a refeição diária para as nossas crianças. E aqui abaixo tem uma forma de você contribuir, gente. Nós não estamos aqui brincando de fazer missões. Nós fazemos missões na prática. Você não está enviando oferta, dízimo, primícia, semente, sabe, para engordar a conta bancária de pastor? Não. Para pastor comprar casa, fazenda, sítio, carros? Não. A sua oferta está sendo aplicada em missões. E as nossas crianças estão aí. E nós precisamos demais da ajuda de todos para que esse trabalho não venha morrer. Não deixe essa obra parar, não deixe esse trabalho perecer. Juntos nós somos mais fortes. Eu sozinho não consigo. Mas nós juntos nós somos mais fortes. E aí, deixa eu colocar aqui o pastor Gabriel finalizando a fala dele aqui, ó. Presta atenção. Fazer aqui as refeições para as crianças, pelo menos 2 dias, 2 refeições, porque são quase 7 sacos agora para servir aqui as refeições para as crianças. Aqui teremos pelo menos 2 refeições das crianças, e falta comprarmos aqui o feijão, carne, e os irmãos estão nos acompanhando. Quem puder nos ajude, são vários locais que nós temos feito trabalho com as crianças, lugares diferentes, e esse arroz infelizmente não basta para levar para todas as comunidades, mas pelo menos estaremos aqui fazendo aqui mesmo no quintal, ou seja, na igreja sede. Deixa eu te perguntar aqui, o senhor mandou um vídeo aqui com acho, 16 sacos de arroz, é isso? 15 sacos de arroz. E 7 vai só para uma refeição, né? Aí em Amatanda. Isso mostra o crescimento, né? Do número de crianças que estão crescendo, porque na realidade a gente não quer só dar a refeição, né, para as crianças. Tem as mães também, as idosas e as crianças que acabam levando para casa também parte desse alimento que sobra, né?
Com certeza. Aí o que acontece? Antigamente eram 3, né? 3 sacos e o número foi aumentando. Quando o pastor Giovanni estava aqui, nós estávamos a dar 6 sacos até então. E agora aumentou e temos que dar 7 por cada refeição. Tá aumentando. E esse crescimento, pastor Gabriel, com certeza é Deus mostrando que nós estamos na direção certa, né? Com certeza, com certeza. Aqui mesmo toda a comunidade temos realmente suprido várias necessidades, não só de criança, tanto como as mães das crianças e a comunidade em geral, a partir de água que nós colocamos aqui, o poço. Então temos ajudado muito. Pastor Gabriel, essa refeição vai ser feita amanhã? Amanhã, amém. Então amanhã nós teremos imagens aqui para mostrar para os irmãos. A irmã Maria está dizendo: ajudem, irmãos da fé, essa obra não pode parar. Vamos juntos ajudar o pastor a fazer missões. Não deixe a chama apagar. Essas crianças têm fome, este povo tem necessidade. Inclusive esse alimento, obrigado, irmã Maria, Deus abençoe pelas palavras. Esse alimento que teve aí foi da nossa horta, né? Foi o couve, né? Com certeza. Eu tô vendo aqui como é que é o nome disso aí? Tem algum nome? Ou elas inventaram essa refeição na hora? Qual? Essa aí que tá na panela, umas coisas tipo verde? Isso. É a couve, pastor Giovanni. Nós fizemos aqui, primeiro, quando eu estava lá no Brasil, fizeram aqui o lanche com alface. Tiraram na nossa roça aqui, na horta. E nesse domingo que eu cheguei, no primeiro domingo, fizemos outra refeição, porque era domingo da primeira semana. Todas as primeiras semanas do mês, nós nos reunimos aqui na igreja sede, todas as congregações nossas próximas, vêm cultuando aqui na sede, tomamos Santa Ceia junto, temos feito a análise de todo o trabalho, o relatório de como foi o mês no trabalho lá, como será no próximo mês uma previsão, e aí aproveitamos usando aí a couve que já estava realmente pronta para tirarmos e acabamos fazendo um lanche abençoado de todo o povo aqui comeu. Só para a gente encerrar aqui, vamos divulgar essa notícia para o povo, né? Eu não falei para eles ainda, mas o Povo da Fé, né? O Ministério Povo da Fé está quebrando fronteiras e nós estamos indo para o Malawi, né? Isso, Malawi. Malawi é um dos países da África, mas não é Moçambique. Então lá precisamos, tem muita necessidade também e precisamos lá visitar as igrejas. Tem quase 5 congregações lá em lugares diferentes também. 5 congregações já, com bases firmadas no Malawi e muitas crianças precisando de assistência na questão da deficiência, né? Com certeza, é muito deficiente lá. E eu creio, pastor Gabriel, que nós vamos continuar avançando com esse trabalho, viu? Às vezes bate aquela preocupaçãozinha, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós podemos dizer mais um dia, né? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Eu creio. Amém. Pastor Gabriel, obrigado pela participação, viu? Chegou em paz aí na África, tudo certo? Tudo certo, foi bem essa viagem aqui, cheguei bem e encontrei a família também, todo mundo bem, a congregação tudo avançando também, graças a Deus, e agradecer pelas vossas orações. Amém, amém. Conte sempre conosco, viu? Aqui no Brasil Obrigado, pastor Giovanni. Tem um povo que te ama. Amém, eu creio, nisso acredito. Amém, glória a Deus. Pastor Gabriel, sempre um prazer falar com o senhor, viu? Nós estamos juntos na fé. Obrigado, pastor Giovanni, obrigado mesmo. Amém, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, e vão pra cima, povo da fé. Ô glória, Deus abençoe todos os moderadores, inscritos, novos inscritos, membros do canal, amo vocês, vocês são uma bênção na minha vida, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe, vão pra cima e tamo junto na fé. Ô glória. Povo da fé! Muito obrigado! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto
pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.